Chegamos na lição de número 7, aqui da classe dos adultos deste segundo trimestre da CPAD em 2025, texto escrito e comentado pelo pastor Elienay Cabral, onde nós estamos estudando neste trimestre sobre o tema O Verbo se fez carne. Lição 7, que vai cair no dia 18 de maio, trabalha então sobre o seguinte argumento: Eu sou a ressurreição e a vida. Como é importante aprendermos sobre esse tema, que é tão relevante para o nosso coração. Para você iniciar bem a sua aula, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto áureo, e vale a pena você realizar essa leitura junto com os teus alunos. A segunda é a verdade prática, e é importante que você realize a leitura da verdade prática em sala de aula na EBD da sua igreja. E é claro que a leitura bíblica em classe de hoje se localiza nos seguintes textos: João capítulo 11, versículos 14, versículo 15, versículos agora 17 ao 21 e depois versículos 23 ao 27. Leia esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, para não perder nenhuma das nossas aulas, se inscreve no canal, deixa teu comentário, teu likezinho é importante. Você pode sim ser um dos nossos alunos, me acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok ou pelo Instagram. É muito fácil, é só você colocar no Google Janderson Nascimento EBD e seguir a gente nessas plataformas digitais. Eu espero muito que o Senhor possa falar com você através dessa ministração e que você seja edificado, edificada em Cristo Jesus. O nosso endereço bíblico de hoje estaciona no capítulo 11 do Evangelho de João, onde nós vamos aprender sobre a narrativa bíblica da ressurreição de Lázaro. Como esse princípio, esse texto traz tantas lições, primeiro para a gente e depois para ser aplicada na vida dos nossos alunos. É interessante que você, como professor, professora da Escola Bíblica Dominical, tenha essa visão. Hermeneuticamente falando, o capítulo 11 de João tem sido alvo de diversas interpretações ao longo da história da teologia. Algumas interpretações que seguem a linha de pensamento que nós caminhamos nela e outras interpretações que andam por outro caminho e que negam a veracidade bíblica dessa ressurreição. É importante você observar que, dentre as teorias apresentadas, é necessário que você tenha o interesse de compreender que o racionalismo também aparece e sugere que Lázaro não teria morrido nessa visão bíblica e que, no caso, ele só teria passado por uma espécie de estado de calestesia, que é um transe profundo. Mas nós não seguimos esse tipo de interpretação. É claro que algumas pessoas também observam esse texto bíblico e olham para ele como se fosse um mito, uma lenda colocada, acrescentada pelo próprio evangelista João a partir das tradições orais. Todavia, essa hipótese ela passa a ser negada por nós que seguimos a visão hermenêutica pentecostal. Algumas pessoas olham para o capítulo 11 com uma visão liberal e entendem que o capítulo 11 seria então uma fraude, onde os envolvidos teriam forjado a morte de Lázaro para que Cristo então pudesse ser glorificado no caso da ressurreição. Essas linhas de pensamento são linhas que existem e é fundamental que você também conheça. Ao longo da história, você percebe que esses modelos hermenêuticos são modelos então que contradizem a veracidade das Escrituras. No entanto, a maior parte dos intérpretes que olham para o capítulo 11 do Evangelho de João, especialmente da linha conservadora, sustentam a historicidade desse milagre, da ressurreição de Lázaro, como nós também defendemos. E é fundamental que você observe isso aqui ao ministrar a tua aula, observando que esse relato bíblico ele fortalece especialmente a veracidade bíblica
E o autor, que no caso é João, que registra esse relato, apresenta especialmente esse milagre em João capítulo 11. Você pode até destacar o versículo 39 junto com os teus alunos, onde diversas pessoas se tornaram testemunhas oculares desse relato. O próprio evangelista João foi uma dessas testemunhas. Do ponto de vista bíblico, quando nós observamos a ressurreição de Lázaro, ela apresenta um dos sinais que confirmam a historicidade do Messias, confirmam também esse ministério messiânico que Jesus tem, confirmam, evidenciando essa unidade que Jesus tem com o Pai em seu poder e glória para trazer a vida até pessoas que tenham passado pela morte física. O próprio Jesus, ele declara a Marta, que é o tema da lição de hoje: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25, anota esse versículo para que você possa estar lendo junto com os teus alunos. Esse fundamento teológico traz para nós, que somos professores da Escola Bíblica Dominical, essa visão que a ressurreição que Jesus oferece para aqueles que são servos é uma ressurreição espetacular, que traz vida até para a morte espiritual de alguém, que traz vida para a morte física de alguém, a partir da salvação. Além disso, quando nós olhamos para o texto sagrado, antes da realização do milagre, Jesus ele ora ao Senhor. Observe o texto de João capítulo 11, versículos 41 e 42. Isso demonstra não apenas uma ação de poder de Jesus, mas também um sinal pedagógico que Jesus está dando para os discípulos em depender do Pai. Jesus ele ensinou isso para a igreja, ensina isso para você, ensinou para os discípulos a ressurreição de Lázaro, portanto, e é interessante observarmos, é um evento extraordinário que possui uma função teológica central na narrativa de João, porque ela antecipa a ressurreição do próprio Jesus. A ressurreição de Jesus ela é diferente da de Lázaro. Lázaro lhe ressuscita nesse primeiro momento, mas depois ele volta à morte no decorrer da sua vida. A ressurreição de Cristo é uma ressurreição que é a primícia da eternidade. Ele ressuscitou, permanece vivo, centralizado aí nessa teologia que nós defendemos. Por fim, a mensagem central dessa narrativa, ela fundamenta uma teologia da nossa visão cristã. A morte de Lázaro evidencia, claro, o sofrimento, a perda daqueles que são amados em Deus, fala muito sobre o luto, fala sobre o silêncio também, fala sobre essa ausência que as pessoas sentem nesse processo de dor, mas essa morte de Lázaro e a sua ressurreição fala também sobre a vitória sobre a morte física, simboliza a ressurreição maior, que é a maior vitória que vamos receber. Paulo comenta sobre essa maior vitória em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Sabe o que Paulão diz? Paulo diz o seguinte: o último inimigo a ser destruído é a morte. Assim, esse episódio da ressurreição traz tantas portas, traz tantas visões, e hoje a gente vai aprender algumas delas junto com você. E é claro, se eu estou te ajudando, comenta aqui, se inscreve no canal, deixa o teu likezinho, comenta de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você acompanha a gente. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui também, ou fora do Brasil, quem sabe você está assistindo a gente em outro país. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita, você encontra o esboço dessa aula que eu estou explicando para você. Você vai encontrar esse esboço fornecido para quem é assinante. Você pode acessar no site facilitaebd.com.br ou no link na descrição desse vídeo, onde você pode ficar à vontade para conhecer a proposta. Lá você encontra também o próprio PowerPoint ou os slides, onde você pode utilizar esse recurso para dinamizar as suas aulas durante esse trimestre. É muito rico, tá? E vale muito a pena. Tem até um QR Code aqui na tela, onde você pode acessar, escaneando aí com o teu celular e conhecer a nossa proposta. O primeiro ponto, então, da aula de hoje fala sobre o propósito de Jesus.
O primeiro ponto, então, da nossa lição trabalha sobre esse propósito de Jesus e é fundamental que você leia uma passagem bíblica que se localiza em Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 15, onde você vai encontrar também a ressurreição do filho da viúva de Naim, que entra nesse mesmo quadro da ressurreição de Lázaro. Vamos então para o primeiro subtópico, que trabalha sobre o recebimento da notícia de Lázaro. Quando você observa o capítulo 11 do Evangelho de João, nós percebemos que o relato da enfermidade de Lázaro e posteriormente a sua morte é levado até Jesus. Inicialmente, o relato da sua enfermidade. E isso é apresentado no capítulo 11 do Evangelho de João, quando você analisa essa narrativa. Alguns fundamentos teológicos podem ser retirados dessa narrativa. O primeiro deles é esse entendimento sobre o sofrimento humano. Isso aqui entra na área do aconselhamento pastoral também. E também demonstra a providência divina, a manifestação da soberania de Deus, a manifestação da glória de Deus por intermédio de Cristo. Ao longo desse capítulo, você percebe, a partir das Escrituras, que as irmãs de Lázaro enviaram a mensagem para Jesus dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Isso é citado no capítulo 11, versículo 3. O termo grego que é utilizado aqui, a palavra amas, traz esse sentido, então, que havia uma relação profunda, uma relação de amizade entre Jesus e o Lázaro que está enfermo. O texto bíblico também traz essa ideia que não era uma relação somente formal de amizade, mas era uma relação de uma amizade de carinho, uma amizade profunda, confirmado no capítulo 11, versículo 36. Também, você percebe que essa solicitação, enviada diretamente para Jesus e enviada imediatamente para Jesus, convocava Jesus para retornar para Betânia imediatamente para rever o seu amigo Lázaro. Mas o próprio texto demonstra que as irmãs de Lázaro também confiavam na soberania de Cristo, porque Lázaro está enfermo e elas convidam Jesus, convocam Jesus, enviam informativo para Jesus, para que Jesus então se dirigisse para lá. Esse apelo, ele não é feito pela questão da imposição de um milagre, um pedido de um milagre, não, mas pela certeza que Jesus soubesse dessa situação e, claro, que através do amor de Jesus, as irmãs de Lázaro sabiam que ele iria agir. Esse detalhe também reflete um aspecto da nossa espiritualidade cristã, porque o crente, ele não precisa exigir que Deus faça um milagre, mas só pelo fato de buscar a presença de Jesus, de confiar no Senhor, o cristão deve aprender que o Senhor também intervém nas nossas necessidades segundo o seu tempo e o seu propósito. Daí o sentido dessa ideia do propósito de Jesus. E você pode ler Salmos 37, versículo 5, junto com os teus alunos, ou peça um aluno para fazer essa leitura. Também, quando você analisa o verso seguinte, observando o capítulo 11 do Evangelho de João, especialmente o versículo 4, você percebe a resposta surpreendente de Jesus. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado nela. Tal declaração traz então uma afirmação a partir desse contexto que nós estamos observando com você. Você pode olhar o capítulo 9 de João, versículo 3, quando Jesus ele realiza um milagre extraordinário através daquele cego de nascença, mas ele pediu para que não contasse a ninguém sobre essa grande obra. Porém, a ressurreição de Lázaro, ela tem outro caráter, ela tem um objetivo. Jesus realiza esse milagre para que todos soubessem que nesse momento, a partir daquela hora, ele é o Messias enviado por Deus. Essa perspectiva teológica também transcende essa ideia da narração humana. Olhando para isso, você percebe que o caso de Lázaro sobre a enfermidade e que leva à morte tem um propósito, tem um objetivo. Alguns autores e teólogos biblicistas,
entendem que essa ação, esse milagre da ressurreição de Lázaro, é para anunciar o ministério de Cristo a toda Jerusalém, aos líderes religiosos, a toda a multidão, que ele realmente era o Messias. Essa compreensão ressoa então em todo o Evangelho. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, Paulo afirma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Capítulo 8 de Romanos, versículo 28, indicando que essa dor física, que a provação, que a luta, elas podem ser inseridas no propósito do Salvador. Deus tem um propósito extraordinário com situações que nós enfrentamos também. A narrativa do capítulo 11 do Evangelho de João também ensina que o sofrimento do justo não é um sinal de abandono. Você, como cristão, está sofrendo, passando por dor, você não está abandonado, não. Mas você pode perceber que o sofrimento, ou a prova que enfrentamos, pode ser um instrumento da edificação da nossa fé para a manifestação da glória divina, como aconteceu na vida de Lázaro e das suas irmãs. Essa enfermidade, ela demonstra então algo interessante a partir dessa perspectiva do domínio de Deus, que o crente é chamado para perseverar na confiança, entendendo que o socorro do Senhor não é tardio, mas é na hora certa. Olha o que o salmista diz. Salmo 69, versículo 13. No tempo favorável, eu te ouvi, no dia da salvação, eu te socorri. Olha que coisa linda essa ação do próprio Deus agindo de forma soberana sobre a vida dos seus servos. E quando você percebe isso, se encaixa na vida de Lázaro, na vida das suas irmãs. E aqui você pode sim parar para pensar sobre essa mensagem. Retire exemplos primeiro para a sua vida, de situações que você passou, que Deus se revelou no tempo certo, na hora certa, para realizar o milagre através de você, para que você percebesse que isso foi um ato pedagógico de Deus para você crescer na fé. É claro que aqui você pode utilizar uma pergunta. Utilize a pergunta que está no final da aula dessa lição, a pergunta 1, que está na própria lição 7 que estamos ministrando para você. Na pergunta 1, está exatamente essa seguinte indagação. O que o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3, revela? Você pode ler esse versículo com os teus alunos. A resposta está na lição, vai revelar exatamente que Marta e Maria, elas entendiam que a chegada de Jesus na hora certa poderia ajudá-las. E eu espero muito também poder contribuir com você nessa ministração. O segundo subtópico, já caminhando contigo, trabalha agora sobre outra visão. O desapontamento de Maria e de Marta. A narrativa bíblica agora, do Evangelho de João, capítulo 11, versículos 20 a 22, oferece também outra reflexão que precisamos observar com você. Ela demonstra essa reação humana diante do sofrimento, da perda, sendo apresentada no texto por Marta e Maria. E é interessante você perceber também essa chegada de Jesus diante dessa situação do luto. Isso aqui traz tantas lições sobre aconselhamento pastoral. Esse contraste entre as duas irmãs de Lázaro, sobre essa visão, ele se distingue também de outra narrativa bíblica que se localiza lá em Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. Você percebe que tanto Marta como Maria, Maria como Marta, as duas tinham um propósito nessa relação. A postura de Marta evidencia a fé nessa dinâmica quando ela tem um encontro com Jesus novamente a partir do luto. Já a postura da própria Maria demonstra essa ação diante da tragédia, diante da dor, diante da ação da perda familiar. A atitude de Marta vai demonstrar a verdadeira fé que não se limita no aspecto contemplativo, mas ela vai se mobilizar, entendendo em uma visão escatológica, que o Senhor é aquele que fortalece os seus servos, mesmo diante da dor, mesmo diante do luto também.
Tem um texto que vai confirmar isso, se você olhar para Salmos 121, versículos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ao declarar, Senhor, se tu tiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Quem fala isso é Marta. No capítulo 11, versículo 21, Marta vai expressar não uma acusação contra Jesus, mas ela vai demonstrar uma afirmação de fé, uma afirmação de entender a autoridade de Jesus para impedir a morte. Essa revelação demonstra, então, que Marta conhecia Jesus como Messias e acreditava em Jesus como Messias, independente das circunstâncias. Ainda você vai perceber que essa fala de Marta trabalha essa ação da soberania de Deus. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 3, versículo 20. Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, conforme o poder que opera em nós. Marta, ela não anula a sua dor, mas diante da sua dor, ela busca forças para crer no poder de Jesus, e essa atitude demonstra então seu equilíbrio na lamentação e na sua confissão diante da soberania de Deus. Observe uma Marta que está servindo, uma Marta que agora está crendo, uma Marta que está demonstrando a sua fé, diferente daquela Marta que só estava servindo em casa enquanto Jesus ensinava. Por fim, quando você lê o capítulo 11, versículo 22, faça isso, você vai perceber que a própria Marta crê nessa ação de Jesus. É evidente que essa fé, ela ultrapassa essa solução humana, mas essa fé também vai demonstrar esse relacionamento que ela tem com Jesus e com o Pai. Essa declaração anda em alinhamento com a fé madura, em compreender que diante das circunstâncias da vida, nós precisamos crer na ação de Jesus. A postura de Marta ecoa uma lição, especialmente no capítulo 11, versículo 24. Tudo o que pedires em oração, crendo, nós vamos receber. Dessa forma, esse diálogo entre Marta e Jesus, sendo apresentado até mesmo nesse sentido do luto, demonstra uma mulher que tem uma fé confiante no Senhor, mesmo passando por esse processo da perda, mesmo passando por esse processo da dificuldade, mesmo passando por esse processo de perder um ente querido. Observe como isso também é relevante. Uma mulher que demonstra sua fé diante do Cordeiro. E aí, você também acha importante observar essa questão que Marta tem esse interesse de servir a Jesus? Observe isso e comente aqui nesse vídeo. Vamos caminhar para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que ainda trabalha outro argumento: o tempo divino. Neste terceiro subtópico, o pastor Elienay Cabral também traça uma linha interessante a partir dessa leitura do capítulo 11 do Evangelho de João, porque vai destacar essa dinâmica profunda entre o tempo humano e o tempo divino, revelando então o agir de Deus que não está subordinado a nossas urgências, não está subordinado a nossas expectativas humanas, mas está trabalhando a partir do seu propósito. Ao longo desse exercício, nós vamos perceber que esse episódio de Lázaro traz então algo interessante a partir da leitura do capítulo 11, versículo 4. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Observe essa visão bíblica ao entender a gravidade da situação, ao entender a situação difícil, especialmente no capítulo 11, versículo 6, mas Jesus ele permaneceu no lugar onde ele estava. Olhe para o texto. Olhando para a perspectiva bíblica, você percebe que essa demonstração apresenta aqui uma pedagogia, o tempo kairos de Deus, que não se submete ao nosso tempo cronos, que é o nosso tempo humano. O milagre, ele opera a partir da ação do próprio Deus. Essa compreensão do tempo divino também
ela reafirma esse diálogo que Jesus tem com Marta e expressa ao dizer: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido, especialmente no capítulo 11, versículo 21. Mas, quando você lê, especialmente o capítulo 11, versículo 32, você percebe essa ação do tempo de Deus. No entanto, essa resposta de Jesus demonstra então a ação da soberania, onde Jesus destaca que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No versículo 25 você vai encontrar essa afirmação. Essa declaração de Jesus, ela vai demonstrar intervenção divina, especialmente quando nós passamos por um momento específico da vida, pela perda, pela situação de não ter o controle com alguma situação da vida que enfrentamos. Mas esse ensino vai nos fortalecer entendendo o que Paulo também disse em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou então seu Filho segundo o propósito eterno de Deus. O episódio de Lázaro, portanto, vai nos ensinar essa ação do tempo determinado, independente da nossa ansiedade humana, mas vai nos ensinar também sobre fortalecermos a nossa fé em Jesus. Essa demonstração também vai apresentar outro princípio em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha que pedagogia divina nós encontramos aqui. Assim, a ressurreição de Lázaro é uma ação do poder de Deus, do propósito de Deus. Aqui você pode fazer também uma pergunta. Vá na lição, na última página dessa aula, você vai encontrar então a pergunta de número 2. Realize a pergunta de número 2 com os teus alunos, que vai dizer o seguinte: qual é a primeira lição encontrada nessa resposta de Jesus a Marta? A resposta é o seguinte: primeiro, é a demonstração da soberania do Filho sobre a morte, apresentando então a vida. E o nosso segundo ponto da lição agora, caminhando com você, eu espero estar te ajudando. Pegue esse vídeo e envie para outra pessoa, reposte aí nos grupos da tua igreja. Nós vamos trabalhar agora sobre outro argumento, o encontro de Marta com Jesus, e você precisa observar esse argumento junto com os teus alunos também. Neste segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica. Marcos capítulo 5, versículos 22, 23, 35 ao 42, que fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Essa ressurreição se encaixa no modelo da ressurreição do próprio Lázaro, que é diferente da ressurreição de Jesus, que é a primícia da ressurreição eterna. Agora, nós vamos então para o primeiro subtópico, que trabalha sobre o encontro. A reação de Marta ao encontrar-se com Jesus após a morte de Lázaro, conforme narrado em João capítulo 11, versículos 20 ao 27, revela então essa expressão singular de fé misturada com a perda e a dor. Quando o texto informa isso, a partir da leitura do pastor Ilenay Cabral, você percebe que Marta profundamente saiu ao seu encontro de Jesus, tá? E ela apresenta a sua dor, enquanto Maria permaneceu em casa. Esse detalhe você precisa destacar, especialmente no capítulo 11, versículo 20. Essa iniciativa de Marta demonstra, então, a sua postura ativa diante da crise. Ela é aquele tipo de pessoa que, diante da crise, ela se coloca à disposição. Ela não é uma pessoa passiva, mas ela é uma pessoa ativa. Marta também demonstra a sua tristeza, a sua dor. Ela apresenta a sua dor no seu encontro com Cristo e Cristo então apresenta o consolo em suas respostas. Sua atitude vai refletir uma convicção que, mesmo diante da morte, esse relacionamento que ela tem com Jesus, que o irmão dela tinha com Jesus, é apresentado nesse diálogo, mas o próprio Jesus também demonstra que mesmo diante da morte, o seu irmão poderia voltar à vida. Olha o que o salmista diz, Salmo 121, versículos 1 e 2. O socorro vem da parte do Senhor.
Essa conversa de Jesus com Marta vai expressar tanto essa fé ativa que ela tem, em entender aqui que esse irmão é um irmão querido que ela possuía, especialmente no capítulo 11, versículo 21. Essa declaração também demonstra não uma acusação contra a pessoa de Jesus, mas Marta vai demonstrar uma fé robusta diante do Senhor. Olha para o capítulo 11, versículo 22. Ela diz, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. Esse entendimento aponta a confirmação dela em entender que mesmo diante da perda, o Senhor pode agir. Olha o que Jesus diz. Eu sou a ressurreição e a vida, mas o próprio Jesus também declara no versículo 23, teu irmão há de ressurgir, há de ressuscitar. O próprio Cristo demonstra essa linguagem de consolo. Olhando para o versículo 24, a própria Marta também confia nesse sentido escatológico, mas ela apresenta o seguinte, olha, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Só que Jesus traz uma iluminação para o entendimento dela, porque ela entendia a partir da literatura antiga, que descrevia lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, uma profecia sobre a ressurreição do último dia, mas o próprio Jesus deixa claro que seria naquele momento. O exemplo de Marta também nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de dor, não é essa ideia de não passar por situações difíceis, mas a verdadeira fé é aquela capacidade de se aproximar de Cristo mediante o sofrimento também. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Paulo nos incentiva a caminhar com Deus também. Assim, Marta, ela vai trazer um discipulado cristão muito interessante, porque ela, diante da crise que ela está vivendo, ela nos convida a confiar em Jesus, a crer em Jesus. E aqui você pode utilizar também uma pergunta. A pergunta de número 3 do final da lição, que trabalha a seguinte indagação. Qual é a segunda lição contida na resposta de Marta? Essa lição demonstrada aqui apresenta então essa gloriosa promessa que crê em Jesus como Senhor e Salvador e soberano para realizar milagres. Caminhando segundo o subtópico, trabalha então sobre outro argumento. Quando Lázaro ressuscitará? Já nesse segundo subtópico, nós percebemos a leitura do pastor Helena Cabral, que trabalha o capítulo 11, versículo 24. Sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Isso vai refletir uma linguagem escatológica que Marta vai apresentar na tradição que ela acreditava sobre a ressurreição dos mortos. É claro que essa crença tem respaldo em Daniel, lá no capítulo 12, versículo 2, onde Daniel, o profeta Daniel, trouxe a seguinte afirmação. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esses textos, então, podem ser interpretados a partir da linguagem judaica que a própria Marta está entendendo. E, claro, também traz um sentido muito interessante para a nossa escatologia também. Marta tinha a convicção que a revelação teológica imadura que ela tinha na fé judaica apresentava que o seu irmão ressuscitaria no último dia. Mas o próprio Jesus traz uma resposta imediata para Marta, demonstrando que não seria no último dia, mas seria naquele momento, com o propósito da glória de Deus. O diálogo entre Jesus e Marta observa não somente a tradição da fé que Marta tinha, na teologia que ela acreditava, mas demonstra então a obra direta de Cristo. Essa ressurreição é uma ressurreição que demonstra a amplitude do poder de Deus, não somente para o último dia, mas para aquele momento agora. No entanto, o próprio Jesus expressa a declaração para Marta: eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Essa afirmação vai romper a tradição
E essa afirmação de Jesus também demonstra que toda autoridade que ele tem também é autoridade que é dada pelo Pai e é uma autoridade que vence até mesmo a morte. Observe o capítulo 5, versículos 28 e 29, onde o próprio Jesus destaca essa perspectiva de uma forma muito interessante. A resposta de Jesus, ela não nega a fé de Marta, mas traz uma nova direção para a glória de Deus. Para o cristão, nós precisamos observar que o centro da nossa esperança existencial está em Jesus. Paulo comentando aos irmãos da igreja de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele é a primícia daqueles que dormem. A ressurreição que Paulo fala sobre Jesus é uma ressurreição eterna, diferente da própria ressurreição que Lázaro está experimentando. Marta tem uma experiência profunda com Deus a partir da sua fé. E essa experiência profunda com Deus a partir da sua fé traz um crescimento para o seu dia a dia, para a sua história, para a sua vida também. Caminhando, o terceiro subtópico trabalha então sobre a promessa de vida. Já neste terceiro subtópico, a promessa da vida eterna é um dos pilares centrais da fé cristã que o próprio pastor Elinay Cabral traz como garantia de uma visão contínua que Deus nos dá diante da nossa condição humana, entendendo então essa ação pela fé em Cristo Jesus a partir da salvação. Esse conceito também tem um fundamento da revelação bíblica, essa revelação bíblica que a morte será vencida também no último dia. A partir dessa visão também, a Escritura afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Também nós percebemos a partir da leitura bíblica que essa qualidade de vida nos demonstra então esse relacionamento íntimo com Deus, conforme a própria Escritura apresenta. Que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviastes. João capítulo 17, versículo 3 também. A promessa de vida demonstra então esse relacionamento duradouro diante da nossa morte que enfrentamos no dia a dia. Mas aprendemos, a partir da Escritura, que a morte vicária de Cristo nos garante essa abertura para a vida eterna. O salário do pecado, como nós bem sabemos, em Romanos capítulo 6, 23, é a morte. Mas o resultado da vida é demonstrado em Jesus. Olha como a palavra traz uma lição muito interessante. A palavra ela nos orienta a esse fortalecimento pela fé, oferecendo o crente e o cristão essa ação livre da parte de Deus, que Deus nos concede pela graça e pela misericórdia do Senhor. Para o cristão contemporâneo é fundamental que essa promessa de vida eterna não apenas uma expectativa escatológica, mas ela oferece um sentido de consolo diante das nossas adversidades. Olha para Colossenses capítulo 3, versículo 1, onde Paulo destaca essa vida em Cristo. A vida eterna, portanto, não é apenas uma continuidade da existência pós a morte, mas é um chamado para viver conforme a vontade de Deus, a direção de Deus, uma vida que agrade e glorifique o Senhor. Aqui agora você pode utilizar a pergunta de número 4 que está no final da lição. E essa pergunta diz o seguinte: o que indica a expressão nunca morrerá? A resposta está na própria lição. Essa expressão de nunca morrerá é essa ação da vida eterna em Cristo Jesus. Eu espero estar ajudando você. Deixa o teu like, teu comentário, se inscreve no canal também, no YouTube ou no TikTok. Fica à vontade para acompanhar a gente. Agora, o terceiro ponto da aula trabalha então sobre outro argumento: a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. No terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem, João capítulo 11, versículos 40 ao 45, com os teus alunos. E o primeiro subtópico, então, trabalha sobre a ressurreição do corpo. Neste primeiro subtópico, nós paramos agora para entender sobre a ressurreição bíblica do corpo.
A doutrina da ressurreição do corpo ela é trabalhada no cristianismo, porque ela constitui um elemento essencial da nossa escatologia bíblica. Essa esperança cristã, esse fundamento, essa crença que nós temos para o final dos tempos, onde os mortos ressuscitarão corporeamente, sendo reunidos então em sua identidade pessoal e espiritual diante de Deus. Essa doutrina não só restringe a ideia da existência espiritual, mas ela também vai afirmar que o corpo ele vai ser, de uma forma muito clara, ressurreto, porém transformado para a vida eterna. O apóstolo Paulo, ao tratar sobre isso, ele comenta. Ele diz o seguinte, assim também a ressurreição dos mortos semeia-se no corpo da corrupção e ressuscita-se então em incorrupção para demonstrar a glória de Deus. Observe o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 e 43. Essa ressurreição corporal, portanto, não significa o retorno do corpo terreno, na sua forma atual, corrompida pelo corpo por causa do pecado. Mas essa expressão vai demonstrar a glorificação em Jesus, em uma ação eterna agora, em uma substância eterna, vamos falar assim. Esse novo corpo em Cristo, que vai apresentar diretamente essa ação vinculada à ressurreição de Jesus. Lembrando que a ressurreição de Jesus, ela é diferente da ressurreição de Lázaro, diferente da ressurreição da filha de Jairo também. Mas a ressurreição de Jesus, ela é a primícia dos que dormem. É uma ressurreição para a eternidade, para a glorificação eterna em Cristo. 1 Coríntios 15, 20 vai confirmar isso. O primeiro a ressuscitar entre os mortos é o próprio Cristo nessa ressurreição eterna. Romanos capítulo 8, versículo 11 também dá esse fundamento. Olha só que o próprio Jesus também destaca em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Observe esse texto que canaliza essa perspectiva bíblica. Portanto, essa perspectiva da ressurreição apresenta então alguma visão bem interessante. Primeiro, todos ressuscitarão, tanto os justos como os ímpios. Os justos ressuscitarão, aqueles que aceitaram a Cristo, para a vida eterna e glorificação eterna junto ao trono do Pai. Aqueles que rejeitaram a Cristo diante do juízo final também ressuscitarão para o julgamento final e passarão a eternidade no sofrimento, na condenação eterna. Essa perspectiva bíblica, a partir da leitura cristã, demonstra então que nós precisamos glorificar a Cristo agora, buscar uma vida com Cristo agora, para não perecermos nessa ação do juízo final. Olha como isso é interessante e traz uma realidade muito rica para o nosso coração. A ressurreição de Jesus ela é totalmente diferente da de Lázaro, porque essa ressurreição de Jesus abre a porta para a ressurreição eterna. Por isso que Paulo fala que ele é a primícia daqueles que dormem. E eu espero contribuir com você nessa explicação. Agora nós vamos para o segundo subtópico, que trabalha outro argumento, da morte para a vida. Essa afirmação da morte para a vida sintetiza uma das verdades mais profundas da nossa teologia cristã, porque ela vai apresentar essa realidade espiritual da salvação operada por Deus por intermédio de Jesus. Biblicamente falando, essa transição descrita na palavra apresenta então como essa visão da nossa condição da morte, essa morte tanto física como também morte espiritual, por causa da consequência do pecado. Mas mediante a graça de Deus, nós agora somos livres dessa situação. O apóstolo Paulo, comentando a respeito desse estado, ele afirma o seguinte, estando vós mortos em vossos deleitos e pecados. Ele apresenta agora a ação de Deus, que é rico em misericórdia, em nos salvar e nos amar. Isso é citado também lá em Efésios, capítulo 2, versículos 1, versículos 4 ao 5.
essa verdade bíblica, essa passagem bíblica apresenta a ideia da salvação como essência espiritual verdadeira para a nossa restauração agora em Cristo. Olhando para isso também, nós entendemos que essa temática ela vai apresentar que a verdade em Cristo é demonstrada a partir dessa ação. Observe o texto de João, capítulo 5, versículo 24. Esse contexto demonstra, então, não somente essa separação biológica no sentido da morte de alguém, mas apresenta agora essa visão da esperança na ressurreição. A Bíblia também afirma, de forma muito clara, essa visão de que a morte para a vida é apresentada como uma expressão regeneradora do Espírito Santo, que agora nos traz essa nova vida a partir da salvação. João capítulo 3, versículo 3 confirma isso. A prática cristã também demonstra que essa morte passageira, ela, para os crentes, é só um ato de transição. Mas em Cristo agora, nós entendemos que temos nova vida pela oportunidade que Deus nos dá. A aplicação dessa verdade da nova vida agora, que aponta para a salvação em Jesus, demanda a renúncia do pecado, da velha natureza, dessa vida que nós levamos, sendo guiada pelas nossas próprias vontades pecaminosas, mas essa ação espiritual demonstra agora que a nova vida traz uma expressão. Essa expressão de viver a plenitude de Deus, a vontade de Deus sobre nós. Romanos capítulo 8, versículo 11 também traz esse fundamento. Aqui você pode utilizar agora a última pergunta da lição, que é a pergunta 5, que destaca exatamente o seguinte argumento. Qual é a nossa esperança viva? A partir dessa leitura, você percebe a resposta na lição, que ao ressuscitar Lázaro, Jesus então demonstra um símbolo interessante sobre a ressurreição daqueles que vão viver para Cristo, vão viver para Deus na ressurreição eterna. E o último subtópico trabalha então sobre uma viva esperança. A ressurreição de Lázaro traz um fundamento bem interessante. A partir da leitura do capítulo 11, versículo 25 de João, ela descreve a primícia de algo que vai acontecer com aqueles que creem em Jesus. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 14 da primeira carta, Paulo diz que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus em seu poder também nos ressuscitará. Isso aqui aponta exatamente para essa crença, dessa revelação que nós cremos sobre a ressurreição no último dia. A ressurreição de Lázaro, portanto, ela vai apontar não apenas para um ato de compaixão, de experiência sendo citado no capítulo 11 de João, mas ela vai apontar para a soberania de Cristo, para a vontade de Deus. E é tão interessante você ler o texto e ver Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora, no versículo 43, demonstrando então essa ação desse chamado de Jesus. Você pode observar o texto bíblico também confirmando essa ressurreição. Essa ressurreição também aponta para o horizonte da promessa. Paulo também fala sobre essa promessa e esperança em 1 Tessalonicenses 4,14. Vale a pena você ler esse texto também. A ressurreição também apresenta sobre esse ensino, sobre essa esperança de crermos na graça expressada pela salvação do Senhor. E você pode finalizar essa aula lendo Tito, capítulo 2, versículo 13, que nós estamos aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu espero que essa aula tenha contribuído com você. Se eu te ajudei, deixa teu comentário aqui. E agora eu tenho algumas dicas de leitura para poder te apresentar. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto, O Verbo se fez carne, do pastor Elenay Cabral. Vale a pena você adquirir esse material na editora CPAD. Indico para você também a revista Ensinador Cristão, da editora CPAD deste trimestre. Vale a pena você fazer o pedido da sua para poder crescer e aprender com esses artigos tão ricos para o nosso crescimento em Jesus. A nossa próxima aula será a lição 8, onde nós vamos abordar com vocês sobre o tema uma lição de humildade. Vai valer muito a pena estudarmos juntos essa lição de uma forma muito rica em Cristo Jesus. Eu espero que Deus te abençoe
e que essa aula possa ter te edificado. Se edificou, deixa teu comentário aqui e que Deus abençoe você. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.